Boa tarde para vocês que nos assistem. Eu sou o Leonardo, estou dando início a uma série de entrevistas no jornal Cidade News e em parceria com o Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo. E a ideia é que semanalmente ou a cada 20 dias nós façamos uma entrevista com alguma pessoa da área de cultura, pessoas ligadas à política, ao judiciário. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Bezerra, vice-presidente da Academia Brasileira de Direito, membro do Instituto Histórico da Paraíba, procurador do Estado da Paraíba e a quem eu cumprimento inicialmente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, fazendo essa interação, essa troca de ideias e me colocar como advogado público do Estado da Paraíba, que muito me honra por ser advogado. Eu acho que meus 38 anos de advocacia me permite dizer que a felicidade está na advocacia. Na advocacia? Doutor, acho que o principal, a advocacia, ela surge na Constituição Federal como uma função essencial para o exercício da justiça. E talvez nós não tenhamos um entendimento adequado do que vem a ser a justiça. Salvo engano, Platão considerava ela muito ligada ao conceito da ordem. Cada um tem o seu local correspondente, tem que receber aquilo que lhe é correspondente. Como o senhor enxerga a justiça hoje? Nós temos que avaliar o senso de justiça dentro daquilo que é necessário para o bem-estar do cidadão. Sim. Assim é inicialmente o que eu vejo. A questão da justiça, hoje, ela passa por um debate muito grande, o que é justiça, quando você tem um Supremo Tribunal Federal que está sendo frontalmente abalado, porque as pessoas não entendem, não acreditam o procedimento judiciário e acham que as decisões são meramente pessoais. Nós temos que entender que, se pensamos em justiça, temos que confiar nas nossas cortes, sejam estaduais, federais ou nas instâncias de terceira, como é o STJ e o STF. Esse conceito de justiça, ele passa por uma reflexão nossa, como ser humano, daquilo que nós queremos. O que é justiça? Como nos colocaríamos diante daquele fato de justiça? Não adianta você querer justiça pensando no seu bem-estar. A justiça, ela, para alcançar o senso de justiça, é o bem-estar da coletividade. É o princípio, até o princípio democrático, justamente essa questão da igualdade entre as pessoas, cada um ter aquilo que lhe cabe, acredito eu. Cada pessoa tem a sua formação, o seu caráter individual, a sua forma de agir, de pensar, e esse respeito coloca o meu respeito, o respeito a mim, ele começa quando termina do outro. A liberdade de expressão, ela limita essa questão do respeito, porque eu não posso utilizar a simples forma da liberdade de expressão para atingir, denegrir ou prejudicar alguém. Então, o respeito, ele precisa de um limite. Sim. Sem esse limite, que é um senso crítico do cidadão, não chegaremos ao que é justiça. Certo. Doutor, você exerce a atividade como advogado do Estado há quantos anos? Eu sou advogado público desde 86. E como a atividade pública influenciou no seu trabalho enquanto advogado? Enquanto advogado, a parte da administração pública, o trabalho junto ao Estado da Paraíba, me proporcionou uma vinculação maior à cultura, e com essa vinculação à cultura, um estudo específico sobre
a antiga lei, a 866, que era a lei de licitação, Sim. e a atual lei, a 14133, que regra os novos contratos de licitação. E isso me fez aprofundar o estudo quanto à área cultural. Certo. E cultura é algo muito importante, é vital para toda a comunidade, acredito eu, uma vez que são certos preceitos que já estão ali arraigados, é vital. Só que, infelizmente, nós vemos hoje em dia que ela é muito atacada, ela é muito vilipendiada. A que o senhor atribui isso? Eu atribuo que a cultura, quando chega a essa proporção que você coloca de ataque, ela é visível porque os nossos gestores públicos hoje não colocam a cultura da forma que ela deve ser. O gestor público, a gestão pública, ela deve tratar a cultura como fomento e como atividade cultural. Aí você diz, mas não são as mesmas coisas? Não. O fomento à cultura é quando o Estado se arvora do seu poder de desenvolver, apoiar a criação intelectual em todos os seus segmentos. Certo. Quando você vai para a atividade artística, é quando o Estado exerce o poder de contratar artistas pelo princípio da inexigibilidade, pelo requisito da inexigibilidade, e vai realizar atividades festivas. Qual é o grande problema hoje? É que nós temos uma legislação que avançou, que ela estava adormecida, que é o artigo 205 da Constituição Federal. Certo. Essa legislação, ela adormecida, porque desde 88 ela existe, mas ela não teve com ela a regulamentação a partir do momento que as manifestações culturais não eram reconhecidas por lei. A partir do momento que elas começam a ter o reconhecimento, que isso é algo novo, do ano passado para cá, certo? Do ano retrasado, vamos dizer assim. Esse reconhecimento traz uma nova visão de aplicação do artigo 205 da Constituição Federal. E vai romper com a aplicação artística que era conceituada na 866. Entendi. Para a maioria das festividades culturais patrocinadas pelos órgãos públicos, principalmente os municípios. Com a sua experiência, doutor, julga que as prefeituras, os entes federativos como um todo, sabem realizar a contratação adequada de artistas? Eu diria que não, porque se você entrar na 866 anteriormente, as contratações elas já sofriam de muitas irregularidades, que não eram vistas e não são vistas nas auditorias dos tribunais de contas. Entendi. Porque, infelizmente, os auditores não possuem a visão para uma auditoria cultural. Certo. Existem nichos, existem situações que não são percebidas pelo auditor. Coisa simples, quinais, empresas capacitadas para representar o artista, a forma que o artista está sendo contratado, o que é que está envolvendo passagem, hospedagem, alimentação, a parte logística, a estrutura. Então, existem requisitos que não eram analisados. Certo. E com a nova lei, a 14133, é mais profundo e gritante o erro administrativo nas contratações. Entendi. E que precisa de um rigor maior na análise dos tribunais de contas, sejam municipais, aqueles que ainda já o têm, e os estaduais. Entendi. Para que possa haver o fiel cumprimento da legislação. Eu digo que as atividades culturais, e muitas vezes, são caixinhas pretas do avião. Certo.
que precisam ser quebradas. Entendi. E o senhor tem um livro publicado nessa mesma área, certo? Que está na segunda edição, salvo engano. Terceira edição. Queria que comentasse um pouco a respeito de como surgiu a ideia, deduzo que por sua experiência. O livro é Licitação em Cultura, certo? Já está na terceira edição e faz justamente uma abordagem crítica da anterior lei. A primeira edição é só da 866. A segunda edição pegou a 866 com a transição para 14133 e a terceira edição ela já está toda específica com a 14133. Entendi. Que já é a lei que está em vigor. Que está em vigor. E que surgiu justamente desse confronto, desse trabalho junto a órgãos de cultura e percebendo a dificuldade dos gestores de trabalharem com a legislação. Entendi. É muito comum hoje você se deparar com gestores que não sabem nem o que é festa multicultural ou festa popular. Entendi. E o senhor encontra muita resistência, doutor? Por exemplo, quero prestar uma assessoria para uma prefeitura. 100% de resistência. Porque os gestores, eles estão blindados por um conceito de fazer festa sem analisar a legislação, ferindo frontalmente a legislação, e não admitem que isso venha interferir na caixinha preta das festas. Entendi. E é um grande erro, acredito eu, porque a vida é um constante aprendizado. E cada vez que você aprende uma coisa nova, é sinal que você está evoluindo enquanto ser humano. Sim, e como eu volto a dizer, nós temos, desde 88, da reforma da Constituição, da nova Constituição, no seu artigo 205, um dispositivo de legislação cultural que só começa a ter eficácia a partir de 2 anos para cá. Certo. Por quê? Porque não havia a regulamentação efetiva dessa legislação em face do reconhecimento de manifestações culturais. Certo. Nós andamos um pouco aqui por Erceburgo, também por Mococa, onde o senhor esteve ontem, e nós vemos que a cultura acaba sendo algo em segundo plano, talvez. Talvez as preocupações primeiras das prefeituras sejam as obras, etc. E não tem por exemplo, os conselhos de cultura, não tem assim um pensamento direcionado ali muito presente, talvez até mesmo um impedimento por parte da prefeitura de que esses conselhos tenham uma atividade mais assídua, mais formal, digamos assim. O senhor acha que as prefeituras, elas pecam muito nesse sentido lá na Paraíba, e o que o senhor viu de contraponto aqui? Eu vou ser um pouco mais genérico. Pois não. Eu diria que a situação ela é praticamente unânime em todos os lugares, porque os gestores ainda não perceberam que cultura é renda, é atividade econômica, é propulsão administrativa. A cultura está em segundo plano porque ela é vista como um favor para artistas. Em muitos lugares os artistas são tratados como os coitadinhos que precisam de uma ajuda, de um cachezinho para viver. Esse conceito precisa mudar, mas precisa mudar a começar pelo artista. Existe o artista profissional e existe o artista amador. O fomento da cultura é para o artista amador. Certo. O artista profissional, ele tem que ser tratado do lado profissional. Entendi. Então, quando você faz essa divisão, você já tem uma cultura dilacerada. E o gestor público, ele não consegue unir essa cadeia produtiva em prol da cidade, porque ele não tem um conceito cultural de que isso pode ser
a grande chave econômica, turística e administrativa da carreira dele. Entendi. E mudando um pouco, talvez nem tanto, o senhor também é um historiador. É membro do Instituto da Paraíba. Integro com muita honra a cadeira 50 do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, tendo como patrono o grande ministro José Américo de Almeida. O grande pessoa que fez uma transição histórica muito grande, que trouxe um perfil muito grande do Nordeste para o conceito literário. Bacana. E que também passou a integrar a Academia Brasileira de Letras. Também. E qual para o senhor o papel da história atualmente? Porque também, da mesma forma que a cultura, acredito eu, é vilipendiada. Eu vejo muito pessoas que gostam da história apenas para exaltar familiares, antepassados e etc. Que não é realmente a raiz da coisa, não é? Eu digo que a cultura, a história, os institutos históricos, nós temos aí que fazer algumas ponderações. As instituições históricas, como os institutos históricos, as academias de letras, possuem um peso muito grande em uma comunidade administrativa, porque ela detém o saber. Certo. Detendo o saber, ela não pode ser uma ilha, ela tem que ser pontes para poder transmitir para as gerações. Certo. Quando você vai para um aspecto de um instituto histórico, ele é o guardião da história e ele tem que avaliar a história do passado com a atual situação e qual é a perspectiva que isso traz para o futuro. A história, ela é rentável? Não se descobriu ainda pelo gestor público que a história ela pode trazer para uma gestão pública uma eficácia muito grande. Certo. Ele precisa entender essa composição, a importância de um órgão como o Instituto Histórico na propulsão administrativa da sua gestão. Certo. E o senhor tem publicações relacionadas à história? Tenho publicações relacionadas à parte histórica da Paraíba, de escritores da Paraíba, no caso de fundações de instituição, como é a Academia Paraibana de Letras Jurídicas. Ela foi fundada em 1977, é a terceira mais antiga do Brasil. Olha só. Em 75 a brasileira, 76 a pernambucana e depois a nossa. E ela passa por um estágio de adormecimento, na qual eu, em 2011, passo a revigorar essa instituição e, reestruturando, hoje é uma grande instituição cultural que presta um belíssimo serviço à cultura paraibana, como também à nacional. Não, isso é muito importante. Nós, por exemplo, em Arceburgo, com o Instituto Histórico de Arceburgo, temos um trabalho a nível regional. Eu costumo falar que somos os guardiões da cultura regional, da história também, pessoas excelentes, também os correspondentes, igual o senhor é também, colaborador do nosso boletim informativo. E todo o trabalho que nós fazemos aqui é voluntário, sempre com muito sacrifício. Lá também é assim? Vocês sentem alguma resistência popular, política? Também é como se a nossa participação, ela não é nem coadjuvante, né? É aquela participação totalmente de exclusão, em alguns momentos perceptíveis e na maioria sem qualquer finalidade, sem qualquer repercussão. Quando, na verdade, ela é importante. Aí eu vou puxar um pouco para aqui Arceburgo. Pelo que eu conheci da cidade e trabalhando na parte histórica, você tem uma história grande sobre o café, sim, sobre o turismo do café, sobre a gastronomia do café,
sobre a dança do café, sobre... Aí você vai ter muitos sobres. Uhum. E eu pergunto, essa é uma história do passado. Sim. E onde é que essa história do passado está refletida no presente? Entendi. Aí vocês de Acerburgo é que vão dizer se essa história do passado se reflete hoje na história do presente e do futuro como uma cidade turística, gastronômica, ambiental e tudo mais. Certo. É assim que eu vejo a história. Entendo. Por isso que eu digo que os institutos históricos, para um bom gestor, ele pode ser o alicerce para uma excelente administração pública. Isso é muito bom. Doutor, já indo também para questões mais jurídicas, qual a sua especialização dentro do direito, além, é claro, da questão do direito artístico? Eu tenho a parte do direito artístico, tanto na Seria seu carro-chefe? parte pública como na parte privada. A parte de especialização na área civil, principalmente quando você trata de execuções, procedimentos executórios, a família, e o grande nicho assim, que eu gosto muito de avaliar é a questão das indenizações. Certo. Por quê? Porque as pessoas, quando tratam da liberdade de expressão, elas precisam ter um limite. Certo. E quando você ultrapassa esse limite, ela deve ser responsabilizada em tudo. Sim. E por isso que eu sou uma pessoa altamente de percepção aonde a indenização ela chega, quando esse limite é ultrapassado. Entendi. Um limite de responsabilidade está aqui. É o que nós comentamos até no começo da entrevista. O senhor falou do direito de um termina onde começa o do outro, não é? E ontem mesmo, ontem, a gente conversando a respeito de... Acho que a gente estava ali no hotel comentando sobre o que é meu, o que é seu, isso aí. Aí eu ainda ressaltei e o senhor concordou que esse é o princípio do direito. O que é seu, eu quero que seja seu, o que é meu, eu quero que seja meu. Exatamente. Então, e as violações, acredito eu, devem sofrer uma consequência ali. O pessoal não pode ver o judiciário como uma forma de locupletar-se, não é, de enriquecer, mas de fazer valer seus direitos para não serem desrespeitados. Exatamente. Acho que esse é o grande... O poder do judiciário está para estabelecer essa ordem, na ordem jurídica, esse espaço de poder. E qual é o espaço de poder? Todo cidadão, ele precisa ser respeitado em todas as suas camadas. E é esse respeito que hoje a gente pode até dizer que há uma perda. As pessoas, elas não se autorrespeitam, certo? Não têm o autorrespeito. Elas não respeitam as pessoas e não querem ser punidas por isso. Principalmente naquela ideia do jeitinho brasileiro, eu faço aqui, eu faço acolá, eu dou um jeito, eu passo. Não. Nós tivemos no passado um Brasil jovem. Nós estamos caminhando para um Brasil de idosos. Mas tem muito idoso que não respeita o mais idoso, mas quer ser respeitado pelo mais jovem. Entendo. Então eu faço isso aqui como uma colocação daquilo. Para que eu exija respeito, eu tenho que respeitar. Se eu tenho uma fila, eu tenho que respeitar aquela fila. Não vou querer ultrapassar apenas, eu sou esperto. Eu tenho uma fila de trânsito, por que eu não acompanho direitinho lá? Eu tenho que ficar cortando, fazendo atrocidades. E depois eu não quero me responsabilizar por acidentes ilícitos que eu estou cometendo. Sim. É a lei da causa e consequência, né? Tudo que você faz vai ter uma consequência, seja no judiciário ou extrajudicialmente. Exato. Da forma administrativa.
E são essas as normas, né, os costumes mesmo, regras que são transmitidas pelos costumes, e quando violadas, acredito eu, que vão corromper a lei formal. Você, uma atitude errônea, você sabe que é errada, você sabe que a lei impede, mas você vai lá e faz. Veja que nós estamos numa transição de questões de respeito, que todos os municípios e assembleias estão aplicando leis proibitivas de uso de celular em escolas. Certo. Não precisaria. Sim. É uma lei que eu digo sem necessidade. Por quê? Porque nós tiramos da escola a autonomia do poder de educar. Uhum. Certo. Nós colocamos para o aluno o direito de não ir, de reclamar, de protestar, de dizer, de enfrentar o professor, e os pais não aceitarem que a escola imponha respeito no seu ambiente. Certo. E não vejo necessidade de leis para proibir o uso do celular. Bastaria a escola, no seu poder educativo, impedir. Sim. Nada mais. Eu lembro de uma palestra que eu assisti, foi logo que entrou a questão daqueles assédios em ônibus, em metrôs, lá em São Paulo, que se tornou foi tipificado pelo Código Penal. E eu lembro que a palestrante falou que uma sociedade que precisa de uma lei para falar que você não pode importunar sexualmente uma pessoa é uma sociedade doente. Você chegou em uma palavra muito significante. Doente. A sociedade, ela está doente, porque ela perdeu o controle social, moral, econômico. Por quê? Porque roubar, você dizer que alguém é honesto, é feio. Uhum. Fulano é honesto. É uma exceção. Não. Nós temos que trabalhar com a regra. Com a regra. E não com a exceção. Sim. Inverteu-se atualmente. Estamos com as coisas invertidas. E estamos doentes. Quando se fala em doença nessa questão hoje de tecnologia, por quê? A tecnologia ela é ótima, mas é preciso termos um limite. Sim, com certeza. Se a escola ela utiliza a ferramenta como aprendizado, é uma coisa. Sim. Mas o uso da ferramenta como diversão, a escola não é lugar. Sim. Mas nós não damos à escola o poder de decidir. Por quê? Tem gente que diz, não querem que gravem o que ocorre de absurdos nas salas de aula. E o que ocorre de absurdos dentro das casas? Sim. Sim. Então, nós estamos doentes, nós estamos perdendo o senso, o respeito, a cultura. E como essa doença social atinge o judiciário? O senhor tem essa perspectiva? Atinge porque nós temos hoje muito mais demandas judiciais que poderiam não ocorrer, certo, se as partes se respeitassem. Se as pessoas tivessem o maior respeito, nível social, econômico, cultural, dos seus limites de atuação, certo, iria para o judiciário aquilo que extrapola. Certo. Hoje nós estamos com o trabalho da exceção e não da regra. Sim. A exceção está dominando, tudo está extrapolando. Será que o judiciário se tornou algo banal, doutor?
invocar o judiciário, provocar o judiciário, se tornou algo banal? Eu não digo que se tornou banal. Talvez essa propulsão de ações é quando algumas pessoas veem que outros órgãos não funcionam e o único caminho que ele se vê, a única corda de sustentação para tentar salvá-lo é o judiciário. Eu falo que... E talvez leve até a assuntos banais que não deveriam, porque é o único caminho que ele tem para a tábua da salvação. Eu acho que a gente tem sempre, antes de invocar o judiciário, trabalhar o extrajudicial. Tentar, talvez, acordos, mediação, arbitragem, que são mecanismos novos. Geralmente pode ser que não deem certo da forma que as pessoas querem, mas coisas mais triviais, mais corriqueiras, tentar trabalhar dessa forma. Porém, talvez justamente por conta dessa doença social que comentamos, não seja possível. Eu sou a favor de um trabalho de conciliação. Sim. Desde que você notifique a parte e tente. Se nesta notificação a parte não se convence de que está errado e que quer compor, o caminho realmente é o judiciário. Vamos para as novas técnicas de conciliação. A arbitragem. Qual é a questão da arbitragem? É o limite processual que não lhe permite recorrer. Você fica sem opção. É o caso da justiça comum para os juizados. O que é que temos de diferença? É que na justiça comum você dispõe de formas recursais, de procedimentos, para tentar reverter aquilo que está fora dos trilhos que foram descambiados. Certo. No juizado, você já tem um limite de formas processuais para... Você não tem o agravo, você tem outra metodologia, mas você não tem o normal do agravo. O agravo permite que você faça esse tipo de recurso. Então, são situações apenas análogas, certo? De que o judiciário mais abrangente, ele possibilita. Agora, tem pessoas que, infelizmente, utilizam desse poder de recurso de uma maneira muito pejorativa, né? Uma maneira muito enfrentadora de acumular indecisões infinitas, discussões infinitas, protelatórias. Efetivamente protelatórias. Certo. O Dr. Ricardo vai hoje na UAB de Mococa fazer uma palestra, honrar a advocacia mocoquense com uma palestra, e amanhã, aqui no Instituto Histórico e Cultural de Erceburgo, ele irá também prestigiar a comunidade erceburguense com uma palestra justamente sobre o tema manifestações culturais, que é o carro-chefe, talvez, da sua experiência profissional. Hoje, principalmente, por ser uma temática nova, sim, as pessoas ainda não estão conscientes do que é manifestação cultural, nem da importância da manifestação cultural. E o que eu estou tentando fazer é levar para todas as comunidades o que é a Constituição, a importância da Constituição nas manifestações culturais, certo? E a aplicabilidade desse dispositivo constitucional no novo ordenamento jurídico a partir do momento dessas leis que começam a surgir reconhecendo as manifestações culturais locais, regionais e nacionais. Perfeito. Doutor, peço, por fim, uma mensagem para aqueles que nos assistem, uma pessoa de tamanha experiência. Eu vou utilizar o tema das manifestações culturais para que as pessoas busquem suas raízes locais, regionais e nacionais. Por que buscar essas raízes? Nós vivemos das histórias do passado, aplicando no presente para aperfeiçoarmos essa aplicação no resultado futuro. Perfeito. Então, as manifestações culturais, elas retratam
os nossos ancestrais e a nossa existência hoje, certo? E as pessoas precisam despertar para esse momento. Eu concordo plenamente. Essa é a minha mensagem, de valorizar a manifestação cultural. Perfeito. Doutor, muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo para nos prestigiar com essa entrevista. E a gente aguarda o senhor novamente aqui em Erceburgo, mais Eu vezes. que agradeço a oportunidade de estar aqui, de trazer essa temática, principalmente nessa casa fabulosa que é o Instituto Histórico Cultural de Erceburgo, porque normalmente nós temos os institutos históricos e geográficos, né? Sim. E vocês têm uma abrangência bem diversificada. Parabéns e muito obrigado mais uma vez. E você que nos assiste, acompanhe a página do Instituto Histórico e Cultural de Erceburgo e a página do Jornal Cidade News para novas atualizações a respeito de entrevistas, palestras e eventos da nossa instituição. Muito obrigado e uma boa tarde para